Gente, bom dia pra vocês. Hoje eu vou trazer uma matéria pra vocês falando do antigo Cine Rosário aqui em Ramos, tá? É um cine que marcou a história da zona da Leopoldina aqui, um dos maiores cinemas aqui de Ramos aqui, né? E a gente vai contar um pouco da história desse cinema aqui pra vocês, tá? Fica aqui em Ramos, do outro lado de Ramos, do outro lado aqui, Ramos tem outro lá do outro lado tem o Cine Ramos, aqui era o Cine Rosário. A gente vai contar um pouco da história desse cinema, que não existe mais o cinema de barro, mas vamos contar um pouco da história desse cine para vocês aqui, tá? Então, vamos lá, vamos curtir aí, deixa um comentário aí, você gostou, vamos compartilhar aí, né? Que essas imagens são raras, tá? Esses prédios antigos assim são imagens raras, vamos lá. Gente, hoje eu tô passando aqui em Olaria, tá? E vou contar um pouco para vocês a história Tô fazendo umas matérias dos antigos cinemas de bairro, né? E aqui, esse aqui funcionava o antigo Cine Rosário, aqui no bairro de Olaria, tá? Então, eu fico pensando, às tardes de domingo, como é que era aqui nesses portões aqui, tá? Então, eu tô aqui em frente a ele, o prédio aqui, tá? E a gente vai contar um pouco da história desse cinema. Imagina as pessoas aqui que vinham ver os filmes aqui no domingo, como é que era essas tardes aqui. Então, era o antigo Cine Rosário. Ó, meu amigo ali, com certeza ele viveu e veio muito filme aqui à tarde, nos domingos, assistiu muitos filmes, tá? Então a gente vai contar um pouco para vocês da história desse cinema que marcou a vida de tanta gente aqui no bairro, dos carioca em si, né? Vamos falar um pouco para vocês dele. Hoje em dia não existe mais o cinema de bairro, né? De lá, aquele lá era Cine Ramos. Cine Ramos do outro lado. Ali era Leopoldina. Tem o cine da Leopoldina do outro lado. Também. E o Olaria, eu tô com um guia aqui, ó, me indicando tudo aqui. Obrigado, meu querido, obrigado, tá? Então, gente, na hora que eu tô gravando, passou um rapaz que começou a conversar comigo. Gentilmente, eu jamais ia dispensar ele. Tá? Gente boa, conversando com a pessoa, a gente tem que dar muita atenção, tá? Então, esse Cine Rosário aqui em Ramos, ele fica do outro lado da Urano, né? Tem a linha ferro, como todo mundo sabe. De um lado é Urano, que já na praça ali em Ramos ficava o Cine Ramos. Tá? E do outro lado é a Leopoldina, como todo mundo sabe, do outro lado da estação de Ramos, tá? De Ramos. E aqui onde ficava o Cine Rosário. O Cine Rosário, ele teve sua inauguração no ano de 1938. Tá? Ele tinha 1.442 lugares. Mas depois ele foi reduzido, teve uma redução dos seus lugares para menos de 1.000 pessoas, tá? E ele fechou nos anos 80, aí já teve a casa de show, boate, né? Mas é um prédio que está tombado hoje pelo município, pela prefeitura, né? A gente não sabe o que vai ser aí, se vão reformar, revitalizar ele, mas eu fico imaginando construção, né? Tem quase 100 anos de idade esse prédio, tá? E aí tudo que eu faço, algum vídeo, eu fico pensando, os jovens que passam hoje em dia nem observam um prédio desse, não sabem o que foi isso no passado, né? O glamour que foi isso para aquela juventude daquela época. Imagina isso aqui nos anos 50, tá? Chegavam os filmes, os musicais, né? Era Elvis Presley, aqueles filmes que vinham norte-americano, os filmes de faroeste, com certeza passava nesse filme, o pessoal ia assistir, como é que era, devia ser maravilhoso, gente. Eu fico imaginando, devia ser assim, nem se compara com o cinema do shopping hoje, tá? Não se compara. Cinema de shopping hoje é videogame, tá? Para quem não sabe, é videogame, jamais desconsiderando. Mas aqui eram os filmes verdadeiros, ficou na nossa